Olá, pega lá seu café, senta aí no meu quintal imaginário e vamos conversar? Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que tem acontecido comigo e eu não gosto muito de ficar expondo certas coisas que acontecem, mas eu achei importante falar sobre isso, porque é o seguinte, eu passei por uma situação delicada esses dias, porque a minha avó, ela passou mal, ela teve que ir para o hospital, enfim, teve algumas coisas que aconteceram que ela precisou passar por uma cirurgia na cabeça. Foi uma situação mais delicada e eu comecei a perceber uma força que eu nunca tive. Porque quando a gente fala sobre fé, sobre acreditar no melhor, a gente acha que isso é uma coisa distante, principalmente nesses momentos difíceis. Mas comigo, gente, desde o começo, quando aconteceu, quando eu vi que ela ia ter que ir pro hospital, porque a gente faz até uma leitura antes para entender o que está acontecendo, e no tarô já tinha falado para mim que ia precisar de uma intervenção médica. E quando fala de intervenção médica, a gente acha que vai chegar lá, vai tomar uma medicação e vai voltar para casa. Só que ela chegou lá, fez exames e precisava realmente fazer uma cirurgia. E aí a situação vai ficando mais delicada, né? Porque a gente já tá falando de uma pessoa já que é idosa, e aí envolve toda uma preocupação em volta, a família toda fica apreensiva. Só que eu comecei a perceber que, em vez de eu ficar presa nessa dor, nessa angústia da situação que estava acontecendo, eu entendi realmente a gravidade da situação. Só que eu não fiquei presa num looping de dúvida de que isso realmente ia funcionar ou não. Isso não significa que na minha cabeça não passava pensamentos piores, sabe? Sempre vem aqueles pensamentos mais pesados. Eu sentia quando eles vinham, me dava uma certa angústia, só que depois eu mesma conseguia me reequilibrar, pensando que ia dar certo, que ia funcionar, que ela ia sair de lá, que ia dar certo, que daqui a pouco ela ia estar em casa com a gente. E isso foi me dando força durante todos esses dias aí que tem acontecido isso. Então, isso não é que não atrapalhou, né? Porque a gente sempre fica mexido. Mas eu tentei focar a minha energia no que era melhor. Porque ficar presa na situação que estava acontecendo não ia ajudar em nada, sabe? E então, ficar presa no desespero para mim não era mais uma opção. Eu precisava fazer algo por mim para que eu conseguisse me acalmar, porque eu já sabia que ela estava lá com médicos, com a minha família, bem amparada. Então, não tinha muito que eu fizesse aqui, entende? Então, em vez de eu ficar presa nesse looping de pensamentos negativos, eu tentei transformar essa energia em algo criativo por mim. Continuei fazendo meus vídeos, continuei gravando aqui para vocês normalmente, e isso me ajudou pra caramba nesse processo, porque quando eu venho aqui, faço as leituras para vocês, com a energia da espiritualidade, depois que eu fazia essas leituras, eu me sentia muito melhor, eu me sentia bem, era como se eu tivesse feito algo que pudesse realmente ajudar alguém, porque às vezes é uma palavra que a gente fala, que toca ali naquela pessoa, ela fica pensando naquilo o tempo todo, e isso já faz ela tomar alguma atitude, já faz ela mudar alguma coisa, entende? Então, eu comecei a equilibrar. Eu sabia que eu não podia fazer nada, mas eu tinha algo que eu pudesse fazer por mim. Então, foi assim que eu comecei a lidar com essa situação. Ela ainda está internada, ela já passou por uma cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, funcionou, deu tudo certo na cirurgia. Agora ela precisa ficar mais em observação, provavelmente vai ficar uns 3 dias em observação, para ver se não vai ter mais nenhuma coisa para se preocupar, sabe? E se Deus quiser vai dar tudo certo, daqui 3 dias ela vai estar em casa e eu vou poder visitá-la tranquilamente. Mas enquanto isso não acontece, a vida continua e a gente tem que continuar fazendo as nossas coisas, né? E isso me fez trazer esse alerta para vocês, porque às vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente fica paralisado,
Só que ficar paralisado, sofrendo, vendo toda a situação sem poder fazer nada, isso só te deixa pior, sabe? Então, uma forma que eu encontrei de não ficar presa na dor foi tentar usar essa energia para fazer algo bom, para fazer algo que vai ajudar outra pessoa, para fazer algo que vai, sei lá, levar uma notícia para uma pessoa da espiritualidade. São coisas que mudam o dia de uma pessoa literalmente, entende? Eu sei porque eu também fico aqui nessa rede social às vezes e eu recebo mensagens da espiritualidade por vídeos de outras cartomantes, entende? Então a espiritualidade tem muitas formas de se comunicar com a gente. E se você se conecta com os vídeos, se você é uma pessoa que sempre está por aqui para receber alguma mensagem da espiritualidade, saiba que isso é feito de coração, que isso é feito com amor, literalmente, tá? E é isso, a gente faz as coisas pro bem, né? E sempre tentando voltar ao próprio centro, para não se perder na dor. Porque quando a gente se perde na dor, eu já me perdi na dor muitas vezes, e fiquei paralisada há muito tempo. Então não adianta muito a gente ficar paralisado esperando algo acontecer. É mais fácil a gente continuar agindo, porque às vezes a gente se surpreende. Ontem a cirurgia demorou pra caramba, eu tive que ficar esperando o dia inteiro, foi 5 horas, 6 horas de cirurgia. E foi uma agonia do caramba, mas eu tentei usar essa angústia, essa agonia para fazer algo bom, para fazer algo que ia melhorar. E aí eu fiquei com meu filho, brinquei mais com ele, dei mais atenção, eu fiquei mais presente no meu dia, entende? Eu já estava, né? Mas agora a gente fica muito mais, porque a gente começa, quando a gente tem fé e acredita que sempre vai acontecer as coisas pelo melhor, a nossa mente começa a entender que a gente não precisa estar sempre acelerado, sempre desesperado por algo. A gente pode fazer as coisas no nosso próprio ritmo e não perder a confiança, sabe, no meio do processo.